Gente, para tudo, porque o clima esquentou de vez. Atenção, porque após interferência no Senado e um atentado contra o Lula e o STF, uma nova decisão surpreendente acaba de ser tomada e a esquerda está em desespero total. Essa notícia promete abalar não só o Brasil, mas o mundo. E antes de eu te contar tudo, uma pergunta rápida e importante aqui para você, meu amigo, minha amiga. Você acha que a política no Brasil pode piorar ou será que pior que tá não fica? Coloca sua resposta aqui nos comentários escrevendo pode piorar ou não tem como, porque eu quero muito saber o que vocês pensam. E seja qual for a sua opinião, já se inscreve agora mesmo no canal, porque aqui no Ana Paula Notícias eu trago as principais coberturas políticas com muita análise, com opinião afiada sobre tudo que tá rolando. Agora mesmo, né, uma informação boa, mesmo que você seja de esquerda, eu te desafio a assistir esse vídeo com a mente aberta, porque você pode se surpreender e acabar concordando comigo em vários pontos. Afinal, gente, independente do lado que você esteja, uma coisa é certa. Coisas muito estranhas já estão acontecendo e tá todo mundo vendo que os aliados de Lula estão caindo um a um. E se isso já aconteceu com a esquerda no poder, imagina quando for a vez da oposição. O caos está instalado e precisamos agir, precisamos acompanhar cada detalhe. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um novo desdobramento que promete mudar tudo. A pressão pelo impeachment do Alexandre de Moraes, ministro do STF, já começou. Parece que a casa caiu aí para o ministro e também para o Lula. Eu vou te mostrar como que o Senado começou a obstruir as pautas de interesse do governo, instruindo o Pacheco a pautar o impeachment do chefão aí, o Xandão, o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes pode estar com os dias contados no STF. O STF subestimou o movimento, segundo jornais, achando que a oposição não tinha maioria no Senado. Mas essa tranquilidade parece que virou pesadelo. E a bomba do dia, o Senado obstruiu a pauta e uma nova revelação chocante pode deixar o Lula sem saída. Mas calma, gente, que só piora, tá? Tem mais, só piora pro Lula e pro ministro. O Elon Musk entrou no jogo e fez uma ameaça gravíssima. E o Moraes, né, age aí de uma forma inesperada. Então hoje temos aqui um verdadeiro tsunami de notícias que vai deixar todo mundo de boca aberta. O cenário político, judicial brasileiro, ele tá, gente, explodindo. E acreditem, toda hora vem uma nova bomba. E enquanto os aliados de esquerda caem, os de direita estão sendo absorvidos pela justiça. Vou trazer mais uma bomba sobre isso para vocês. Além disso, atentado gravíssimo contra Lula e STF acaba de ser revelado. A Procuradoria-Geral anunciou sobre um homem que teria planejado o ataque, gente. Eu vou contar tudo em detalhes. Eu tô dizendo que a casa tá caindo para eles. E não para por aí não, a coisa só continua fervendo. Os Estados Unidos entrou em ação, acabaram de ameaçar com sanções severas, com possível abalo global. E se você acha que acabou, segura mais essa. Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, fez uma revelação bombástica. Ele expôs tudo, inclusive armações, que pode abalar mais ainda a situação. Eu avisei pra vocês que esse vídeo tava pegando fogo, né, gente? Aqui eu não tô de brincadeira não, mas antes da gente começar aqui, eu só peço pra você aí se inscrever no canal, que ainda não é inscrito, aqui embaixo o botão vermelho escrito inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo com todo mundo. A verdade, muitas vezes, é escondida pela grande mídia e todo mundo sabe disso, mas aqui a gente revela tudo de forma clara e direta. Eu conto pra você, pra gente levar essas informações e as futuras para as pessoas. E também um favorzão para você deixar o like, porque o seu joinha ajuda o YouTube a entregar esse vídeo aos demais brasileiros. Então eu conto muito com o seu apoio, tá bom? Bom, sem enrolação, vamos lá começar com a primeira bomba do dia. Já vou separando ela aqui, vamos lá. Parece que o povo tá bem cansado, né, gente? Olha só o que saiu aqui pela revista Oeste, né? Trouxe essa matéria importantíssima e eu vou compartilhar com vocês, do brasileiro que cria site para denunciar crimes de Moraes. Gente, olha só, o povo tá cansado. E a gente vê que o povo tá agindo.
Olha só isso, a plataforma visa expor supostos abusos de poder do ministro do STF depois do bloqueio do Twitter, que é o X no Brasil. Então, saiu aqui na reportagem, eu vou ler só um trechinho dela para a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto. O título dessa reportagem aqui, né, traz o seguinte, que o brasileiro Roberto Aragão, ele criou um site que divulga o que ele chamou de crimes de Moraes. A ação ocorre depois do bloqueio da rede social no Brasil, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O site, nomeado Twitter Files Brasil, promete fornecer um espaço de transparência, permitindo o acesso livre a esses documentos. Então, não é uma pessoa que está só com opinião, né? Ela promete apresentar provas, apresentar documentos. Ainda de acordo aqui com a matéria, né? De acordo com o criador, o objetivo é promover um diálogo aberto sobre as implicações dessas práticas de Moraes na liberdade de expressão e na democracia. A plataforma declara logo no início que vai compartilhar as descobertas impactantes de Michel David Agape e L. Vieira. Esses jornalistas e pesquisadores, embora não diretamente associados ao site, trouxeram à luz comunicações internas entre executivos do Twitter, que é o X, e também autoridades brasileiras. Essas revelações mostram um cenário de influência e controle político até então desconhecido pelo grande público. E os documentos revelam, segundo a matéria, que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Entre as ações mencionadas, exigiram ilegalmente que o Twitter e o X revelasse detalhes pessoais de usuários que usaram hashtags indesejadas. Gente, a gente não pode mais usar hashtag, a gente não pode mais colocar nossa liberdade de expressão. Que retaliação é essa que está acontecendo no nosso país? Vocês estão entendendo a gravidade disso? E ainda continua aqui a matéria. Também solicitaram acesso aos dados internos da plataforma e tentaram censurar postagens de membros do Congresso Brasileiro. Procuraram ainda usar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter X contra os apoiadores do então presidente da época, Jair Bolsonaro. Essas revelações, elas vêm à tona em meio a debates sobre liberdade de expressão e o papel das redes sociais na política, especialmente depois do bloqueio do Twitter e do X no Brasil. O site Twitter Files Brasil continua a divulgar documentos e a fomentar discussões sobre as ações do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente viu, né, o Elon Musk, bilionário aí, dono do X, do Twitter, ele mesmo criou um perfil também exclusivo só para expor o que ele considera abuso de poder por parte do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, e ele vem trazendo, e vocês viram, pessoas agora comuns, jornalistas, estão se envolvendo de forma global, gente, até fora do Brasil, para poder mostrar o que muitas vezes não estava claro para a sociedade. Então a gente vê que o clima tá esquentando aí para Alexandre de Moraes, tá esquentando para a esquerda, tá esquentando para todos os que estão ali aliados, por isso tá caindo um por um. Vocês percebem? Eu tô trazendo todo dia para vocês vídeo aqui no canal mostrando quem são os que estão caindo, que são tudo apoiadores do Lula. Enquanto isso, a base da direita, ela continua firme, né? Para quem acha que a direita tá estremecida, sinto lhe informar, porque não está. A direita, inclusive, todos esses que estão sendo perseguidos ou estão sendo acusados, estão aí, já começaram a ser absorvidos pela justiça. Eu vou trazer aqui mais um da direita que foi absorvido agora essa semana pela justiça. Então a gente vê, enquanto do lado esquerdo está sendo condenado, a justiça está condenando mesmo Lula estando no poder, mesmo ali, né, tendo aí toda esse envolvimento aí com o STF, essas suspeitas aí de aliança, né, do presidente Lula com o STF, mesmo assim a justiça está condenando os que estão sendo acusados aí de esquerda. Então, tipo assim, a justiça tá colocando os pingos no is, quem será que realmente tá errado, né? Qual a narrativa que está de fato correta? Então traz uma reflexão para a sociedade como um todo, independente da ideologia política. E aqui mais uma bomba, né? A gente vê as coisas só fechando o cerco aí pro Lula e pro Moraes. Olha só o que saiu aqui no jornal Carta Capital, que eles trouxeram que a Procuradoria-Geral da República denuncia o homem que ameaçou o Lula e os ministros do STF. Gente, Paulo Gonetti enquadrou aqui
o homem nas práticas de associação criminosa e incitação ao crime. O jornal ainda traz que o homem é bolsonarista, não traz nem que é o homem, né? Traz assim, o bolsonarista. O bolsonarista, como a gente vai olhando assim como a imprensa trata, né? O desrespeito também com a oposição. Não fica claro quando a gente vê esses termos sendo usados? Que eu não falo esquerdista. Eu acho que eu não peguei nenhum jornal falando esquerdista, não sei o quê. Não, mas agora quando é da direita, ou quando a pessoa, né, vê que apoia ali o Bolsonaro, a direita que seja, ou é contra, é opositor ao governo, a gente vê que eles já tratam, enquadra todo mundo com um nome padrão, que é bolsonarista. E fica claro aí a mídia, a interferência da mídia, né? A escolha da mídia. Por que será, né? Mas olha só a matéria. Vamos nos importar e focar na matéria em si desse texto e refletir junto o que aconteceu. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal Ivan Rejane Boa Pinto por associação criminosa e incitação ao crime no contexto dos atos que levaram aí manifestantes ao 8 de janeiro de 2023. Segundo Paulo Gonetti, o chefe do Ministério Público Federal, Ivan Rejane, se associou a centenas de outras pessoas por meio de mensagens e postagens em redes sociais a fim de praticar atos contra a legitimidade do sistema eleitoral e o Estado Democrático de Direito. Beleza. O investigado incitou a animosidade das Forças Armadas contra os poderes, reivindicou o fechamento do STF e ameaçou o presidente Lula e ministros da corte. Segundo o jornal, olha de novo o termo, o bolsonarista, né, não é mais o nome dele, ele não tem mais nome, o nome dele agora é bolsonarista pela mídia, tá, gente? Ele chegou a ficar preso por mais de um ano entre 2022 e 2023 e eu queria muito saber qual foi o crime de fato. Queria muito saber. Ainda não consegui entender. Se vocês entenderam, vocês vão comentando aí pra mim. Em 1º de julho de 2022, Rejane enviou aí a quase 9 mil pessoas uma mensagem de texto com link para entrada no grupo do Telegram, escrito Caçadores de Ratos do STF. Em um vídeo publicado no Instagram, ele falou em caçar Lula e a presidenta do PT, Gleice Hoffmann, e em pendurar de cabeça para baixo integrantes do Supremo. Há, assim, prova suficiente de que o denunciado Ivan Rejane Fonte Boa Pinto aderiu à associação criminosa e à prática de incitação criminosa no contexto dos atos antidemocráticos que culminaram nos atos violentos do dia 8 de janeiro. Então aqui, a matéria ela trouxe, gente, um ponto que eu queria refletir aqui com vocês, né? Fala, mas quando a gente observa a fundo, a gente vai ler com a cabeça mais aberta, a mente mais aberta, essa denúncia da Procuradoria-Geral aí da República contra alguém que eles disseram que ameaçou Lula, os ministros do STF, né, ilustra como a esquerda no Brasil, sobre o governo atual aí, utiliza as instituições para se proteger e para suprimir a oposição, enquanto ignora os verdadeiros problemas enfrentados pela população. Em questão aí, a queimada é um exemplo. Vocês viram a fala da Marina? Antes ela culpava Bolsonaro, agora ela culpa o povo. Eu trouxe para vocês o vídeo, né, falando. Então, é minha opinião. E vocês têm todo o direito de discordar, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também aí nos comentários. A esquerda, ao ocupar cargas no poder, muitas vezes a gente vê, dá a impressão, é o sentimento que eu tenho, eu acho que eu tenho o direito de ter esse sentimento, né? De que ela tenta silenciar críticas, não é? Coloca a narrativa de ameaças, de ataque, como uma forma de concretização de ações repressivas. Isso é evidente no uso crescente de processos judiciais contra adversários políticos em uma clara tentativa de centralizar ainda mais o controle sobre. Enquanto isso, a direita, que defende princípios de liberdade de expressão e de mercado, ela é marginalizada pela imprensa, pela mídia, pintada como uma ameaça à democracia. No entanto, a verdadeira ameaça, na minha opinião, gente, é o autoritarismo quando ele é disfarçado de proteção às instituições, onde qualquer oposição é tratada como subversiva. A direita ela precisa continuar defendendo um Brasil onde o povo tem a voz, sem medo de retaliação do governo. E esse caso aqui, para mim,
Ele só reforça a necessidade de um debate livre e aberto, onde todas as correntes políticas possam expressar suas opiniões sem o risco de perseguições, mantendo o país alinhado. Então, na minha opinião, é isso que eu acho, né, sobre esse tema. Então, a gente viu aí a Procuradoria trazendo essa denúncia sobre esse possível atentado. Isso só mostra para mim, de forma clara, entre linhas, né, quando você vai analisar o desespero do Lula. O desespero da esquerda, que continua mantendo os mesmos argumentos. Atentado à democracia. Gente, quem tá tentando ao quê? Né? Quem tá tentando ao quê? Responde aí pra mim. Vou colocando aí a sua opinião. Enquanto isso, uma outra bomba aqui eu trago pra vocês também. Olha só, não para, gente. As bombas não param de explodir. Eu vou trazer aqui pra vocês, porque temos mais questões aqui acontecendo, e para vocês verem, né, que a esquerda tá só caindo. Foi aí, só essa semana foram vários. André Janones, que foi indiciado, um deputado aí que é um dos maiores aliados, foi um dos maiores aliados e nomes em referência à campanha aí do Lula 2022, né? A gente viu o Silvio Almeida, o ministro do Lula, teve que ser demitido. O Lula viu que a cabeça ia rodar, ele teve que demitir, então antes a dele que a minha, não é? Aí colocou uma outra ministra que já tá aí em processo de desvio de dinheiro. Aí a gente vê, quantos mais? É muitos. Nossa, eu até perdi as contas aqui agora para falar de cabeça para vocês, mas eu trouxe vários e vários casos agora de pessoas caindo ali que são aliados do Lula. E vocês vão lembrando aí, vão colocando nos comentários os que eu esqueci de citar, porque eu vim trazendo os vídeos no canal. Em contrapartida, a gente vê a justiça rejeitando a ação contra pessoas da direita. Olha só o que saiu aqui na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, gente, notícia atualizadíssima. TRE de São Paulo rejeita ação contra Zambelli por vídeo golpista. A deputada, ela é alvo de processo por fake news e o tribunal julgou um dos pedidos já da cassação contra a deputada, e o entendimento foi de que a fala feita após as eleições não prejudicou a disputa. Então, olha a justiça absorvendo, analisando com base na lei de fato, esses processos que, na minha opinião, né, é um disfarce aí da esquerda, mas, enfim. O TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, rejeitou, agora essa semana por unanimidade, uma das ações que pedem cassação da deputada Carla Zambelli. Ela é do PL de São Paulo, foi absolvida. No foco do processo analisado está o vídeo da Zambelli, no fim de novembro de 2022, em que ela se dirigia a generais pedindo que não aceitasse o resultado da eleição. Um dos principais fundamentos da decisão se deveu ao fato de a gravação ser posterior à eleição. Com isso, entendem que ela não teria afetado a normalidade do pleito. Cabe recurso ao TSE, claro, mas Zambelli ela ainda é alvo de uma segunda ação de investigação de justiça eleitoral no TRE paulista. Ainda não tem data para julgamento, mas a gente está vendo aí, né, que a justiça está tomando as suas decisões e colocando os pingos nos is, gente. Então, tudo isso vem mostrando claramente que o discurso que a esquerda usa, ela enche o tribunal igual... Olha o gasto absurdo que a gente tem na justiça com processos judiciais, sobrecarregando o sistema judiciário. E a esquerda tá ali, ó, campeã de processo, né? Todo mundo que vai ali conta, parece que ela tá ali nessa intenção. Então, só que a justiça tá colocando os pingos nos is. Vocês concordam ou não? Vocês têm uma outra opinião? Enquanto isso, o clima vem pegando fogo, gente. Saiu aqui no jornal O Globo que após revés no Datafolha, o Pablo Marçal veio se manifestando, porque ele se diz perseguido e ele diz aí que não vai aliviar em debate. Gente, Pablo Marçal tá decidido, determinado, promete que não vai aliviar nos debates, prometeu explodir suas redes com impulsionamento e o que vai deixando aí, né, muitos irritados. A pesquisa divulgada nessa semana mostrou o candidato numericamente em terceiro. Porém, muita gente diz que não acredita nas pesquisas, porque em muitas outras ele estava ali em primeiro ou segundo para prefeito de São Paulo. Ele diz que foguete não tem ré, né? Não dá ré. E ele falou o seguinte, que a verdadeira pesquisa é o povo. Então, o Marçal veio se posicionando, ele diz que promete. Esse debate, gente, vai pegar fogo, porque ele prometeu que vai expor
provas, inclusive de armações contra ele. Então, se ele diz que ele tem provas dessas armações, vamos todos assistir e ver. E aí, você acredita no Pablo Marçal ou não? O que vocês acham? Vou comentando aí. Enquanto isso, gente, olha só. Olha que notícia bomba pra gente ver que quando o povo enxerga algo errado, o povo pode se manifestar. E o povo pode começar a ser até uma ameaça, né, para quem está tentando aí tirar a liberdade deles. Saiu aqui no jornal Metrópolis, olha só, pelo Júnior Silva, colunista da matéria, que o líder mercenário dos Estados Unidos ameaçou uma ação contra o Maduro em 5 dias. Tic-tac, prazo, tá aí valendo. Gente, Eric Prince, notório empresário dos Estados Unidos no ramo de mercenários, anunciou que uma ação contra o governo Maduro deve acontecer em 5 dias. Estão todos em alertas. É isso mesmo. O empresário dos Estados Unidos, Eric Price, segundo a notícia do jornal Metrópolis, um dos nomes mais conhecidos do mundo dos mercenários, fez uma nova ameaça contra o regime de Nicolás Maduro e anunciou que uma ação deve acontecer na Venezuela dentro de 5 dias. Na última segunda-feira, o fundador Blackwater compartilhou uma mensagem no X divulgando uma iniciativa chamada Iacase Venezuela, quase lá Venezuela, em tradução português. Abre aspas, fiquem atentos todos os amantes da liberdade da Venezuela. Mais a seguir, fecha aspas, escreveu Eric Price na legenda da publicação no X, com o link de uma página da iniciativa. O Metrópolis teve acesso ao conteúdo por meio de fontes do exterior, segundo aqui a matéria, e eles colocaram que anteriormente o empresário já havia comentado sobre a crise política na Venezuela e mostrou rejeição quanto à vitória de Maduro. O Price chegou a afirmar que a administração do Biden deveria aumentar a recompensa pela cabeça do herdeiro político do Hugo Chávez para 100 milhões de dólares, como forma de mostrar apoio à liberdade e eleições legítimas no país da América Latina. Dias depois, o líder mercenário revelou que acompanhava a situação da Venezuela e chegou a se reunir com o presidente Linha Dura de El Salvador. E aqui diz ainda que a ação promete cumprir a vontade do povo venezuelano. De acordo com o site divulgado por Eric Price, a ação visa mudar de rumo do país, além de fazer com que a vontade do povo venezuelano seja cumprida. Sem maiores detalhes, a página mostra um cronômetro em contagem regressiva, uma mensagem sobre o movimento e o link para 3 redes sociais da suposta ação prevista para acontecer nessa segunda-feira, dia 16 de setembro. Então, a Venezuela está prestes a mudar de rumo, segundo a mensagem do site. Gente, então olha só o que está acontecendo. Isso daqui pode escalar de uma forma tão intensa. Então, segunda-feira está a data marcada. Vamos ver como que vai reagir aí o governo Maduro. Enquanto isso, a gente viu que os Estados Unidos aumentou as sanções aí contra o Maduro também. Então, a gente está vendo aí um movimento global, né? E pressionando quem age contra a democracia. E o Brasil, fica aí que o Brasil logo entra na roda também, gente, porque a gente tá vendo muita acusação de censura por partes, inclusive, de parlamentares de outros países, do próprio Brasil, povo se manifestando. Então, assim, isso daí vai dar problema com certeza pro governo do Lula, para o Alexandre de Moraes, e vai ter que ter uma tomada de decisão radical. E para falar de tomada de ação radical, para encerrar o nosso boletim, eu encerro aqui com a maior bomba do dia, que eu diria, que é que começou, gente, presta atenção aqui, porque começou a obstrução no Senado. É isso mesmo, né? E a esquerda já começou a se desesperar. Olha só o que saiu aqui no G1, não só no G1, mas em todos os jornais, mas eu vou trazer essa matéria do G1 pelo blog do Valdo Cruz, que trouxe que o Senado e a Câmara já abandonaram pressa em análise da reforma tributária. O governo disse que iria pautar, que iria votar, e o Congresso parou de vez suas atividades, né, nessa próxima semana. Vai retornar só depois do primeiro turno das eleições municipais e, com isso, o Senado não tomou nenhuma medida para colocar em tramitação o primeiro projeto
da regulamentação da reforma tributária, gente, nem a oficialização do relator na casa, que todos sabem que será o senador Eduardo Braga, foi feita. Ainda segundo o jornal, o Senado só volta a trabalhar depois das eleições e nem audiências públicas sobre a regulamentação da reforma tributária foram feitas, deixando tudo para quando outubro chegar. Então a gente vê claramente aqui que, diante da falta da pressa dos senadores, os deputados que já aprovaram a regulamentação do primeiro projeto e votaram o texto base no segundo não concluíram a votação que o governo tanto queria. Então, o Senado não tem pressa, o Senado já começou aí, né, a não pautar projetos de interesse do governo, e isso faz a esquerda se desesperar, porque era algo que o governo queria muito, e muitos acreditam que essa pausa, essa desaceleração de projetos que são aí de autorias do governo federal, de interesse do governo federal, é uma forma de obstruir aí o Senado para pressionar o Rodrigo Pacheco a pautar o tão esperado pedido de impeachment contra Moraes. O Pacheco se posicionou, diz que está aguardando o parecer da advocacia, né, do Senado, então a gente vai acompanhar os próximos dias, mas a gente está vendo a pressão aí e a esquerda já começando a se desesperar. Então aquilo que estava meio confortável, achando que o Senado, a oposição não tinha maioria, parece que o jogo virou e parece que vai esquentar ainda mais pro lado da esquerda. Então, gente, eu fico por aqui, esse foi o nosso boletim, essa foi a minha opinião, eu quero saber agora a sua, então comenta aí e não esquece de se inscrever no canal, é importante se inscrever para continuar recebendo nossos vídeos, deixa bastante like, gente, merece, eu fiz com muito carinho esse vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham muito gostado e compartilhe o máximo possível. Eu espero vocês no próximo encontro, até breve, fiquem com Deus.